Você já parou para pensar quanto custa manter a máquina pública brasileira? E não, eu não estou falando apenas de corrupção. Estou falando de salários, benefícios, auxílios, verbas, gabinetes, estrutura política e de um sistema gigantesco que custa bilhões todos os anos. Hoje, o Brasil possui 513 deputados federais, 81 senadores, milhares de cargos comissionados, além de uma das máquinas estatais mais caras do planeta. E é justamente aí que entra uma proposta que voltou a chamar a atenção. A PEC 431 de 2018. Uma proposta que defendia reduzir o número de deputados federais e diminuir também a quantidade de senadores. Na prática, o Congresso poderia sair de 513 deputados para algo entre 394 e 400, e o Senado de 81 para 54 senadores. Mas a pergunta é: isso realmente mudaria o Brasil? Será que cortar privilégios políticos resolveria os problemas econômicos do país? Ou isso seria apenas o começo de uma transformação muito maior? Porque quando a gente olha mais fundo, percebe uma coisa assustadora. O problema do Brasil não é só político, é estrutural. E hoje nós vamos entender quanto custa manter a máquina pública, por que o Brasil sofre economicamente, por que os salários continuam baixos, por que os juros são tão altos e quais seriam as soluções reais que poderiam mudar o país nos próximos anos. Então fica até o final, porque algumas dessas soluções já transformaram países que eram pobres em potências econômicas. Vamos começar pelos números. Hoje, um deputado federal no Brasil não custa apenas o salário. O salário oficial ultrapassa os R$46 mil por mês. Mas isso é só o começo. Existe também cota parlamentar, verba de gabinete, assessores, auxílio moradia, passagens, estrutura administrativa, carros oficiais em alguns casos, segurança, aposentadorias especiais e diversos benefícios indiretos. Quando tudo isso é somado, o custo anual de um único parlamentar pode ultrapassar milhões de reais. Agora, multiplique isso por 513 deputados e 81 senadores. Estamos falando de bilhões de reais ao longo dos anos. E a PEC 431 defendia justamente reduzir parte dessa estrutura. Menos parlamentares, menos gabinetes, menos verbas e menos custos permanentes. E para muita gente isso faz sentido, porque o Brasil possui um Congresso enorme quando comparado com vários países ricos. Mas o legislativo não é o único custo elevado. Quando olhamos para o executivo, os gastos continuam enormes. O presidente da República, o vice-presidente, ministros de Estado, governadores, prefeitos, secretários e milhares de cargos políticos fazem parte de uma estrutura gigantesca. E além dos salários, existem cartões corporativos, carros oficiais, viagens, equipes, segurança, benefícios, residências oficiais e custos administrativos permanentes. Mas talvez o ponto mais polêmico esteja no judiciário. Porque o Brasil possui um dos judiciários mais caros do mundo proporcionalmente. Em vários casos, existem salários extremamente altos, somados a penduricalhos, auxílios, verbas indenizatórias, férias diferenciadas, aposentadorias especiais e supersalários que ultrapassam o teto constitucional. E isso gera revolta em muita gente. Porque enquanto boa parte da população luta para sobreviver, o topo do Estado vive uma realidade completamente diferente. Então a pergunta aparece naturalmente: se reduzíssemos privilégios, o Brasil finalmente começaria a melhorar? A resposta é sim, mas apenas parcialmente. Porque cortar gastos sozinho não transforma uma economia. O verdadeiro problema do Brasil é muito mais profundo. O Brasil sofre principalmente com baixa produtividade. E produtividade é o que realmente define se um país fica rico ou continua travado.
Hoje, o trabalhador brasileiro produz menos do que trabalhadores de muitos países desenvolvidos, e isso não acontece porque o brasileiro é preguiçoso. Muito pelo contrário. O brasileiro trabalha muito. O problema é o sistema. Empresas enfrentam impostos extremamente complexos, burocracia absurda, insegurança jurídica, infraestrutura ruim, logística cara e um ambiente econômico instável. Muitas empresas pequenas quebram não por falta de clientes, mas porque não conseguem sobreviver à burocracia. O Brasil possui um dos sistemas tributários mais complicados do planeta. Uma empresa precisa de contador, advogado tributário, equipe fiscal e sistemas complexos apenas para conseguir pagar impostos corretamente. E quando o ambiente econômico vira um labirinto, a produtividade despenca. O investidor foge, o empreendedor desiste e o país cresce lentamente. Mas existe um outro problema que talvez seja o mais sentido pela população. O brasileiro trabalha muito e, mesmo assim, tem dificuldade para viver. Milhões de brasileiros acordam cedo, enfrentam trânsito, ônibus lotado, jornadas longas e voltam para casa cansados. Mesmo assim, no final do mês, sobra muito pouco. E isso acontece porque existe uma combinação extremamente pesada: salários baixos e juros absurdamente altos. Enquanto o custo de vida sobe constantemente, a renda da maioria das pessoas não acompanha esse ritmo. O aluguel aumenta, a alimentação fica mais cara, o combustível sobe, a conta de energia pesa mais, os planos de saúde ficam mais caros e o salário muitas vezes continua praticamente no mesmo lugar. O resultado é que milhões de famílias vivem no limite financeiro. Trabalham o mês inteiro apenas para pagar contas básicas. E quando surge uma emergência, a única saída acaba sendo recorrer ao crédito. Mas aí aparece outro problema gigantesco: os juros. O Brasil possui alguns dos juros mais altos do mundo. No cartão de crédito, os juros podem ultrapassar centenas por cento ao ano. No cheque especial, a situação também é extremamente pesada. E quando alguém tenta financiar uma casa, comprar um carro ou fazer um empréstimo, o valor final pago muitas vezes se torna assustador. Muita gente não compra uma casa. Compra uma dívida que pode durar décadas. E é justamente por isso que tantos brasileiros têm dificuldade para construir patrimônio. Trabalham durante anos, mas não conseguem acumular riqueza. Trabalham, mas continuam presos em parcelas, financiamentos e dívidas. E por que isso acontece? Porque o Brasil convive há muitos anos com insegurança fiscal, inflação elevada historicamente, inadimplência, baixo crescimento econômico e uma taxa básica de juros extremamente alta. A Selic afeta praticamente toda a economia. Quando ela sobe, os empréstimos ficam mais caros, os financiamentos aumentam, as empresas investem menos, o consumo diminui e a economia desacelera. Na teoria, juros altos servem para controlar a inflação. Mas na prática, quem sente isso todos os dias é o cidadão comum. Tudo fica mais difícil: comprar uma casa, financiar um carro, abrir uma empresa, investir, empreender, ou simplesmente ter uma vida financeira tranquila. E existe um detalhe importante: o problema não é apenas o banco. Os bancos também operam dentro de um ambiente econômico considerado arriscado. Quando o país transmite insegurança fiscal, o risco aumenta. E quando o risco aumenta, os juros também sobem. Mas no final, quem paga essa conta é sempre a população. Porque enquanto muitos países conseguem trabalhar com juros relativamente baixos, o brasileiro frequentemente paga várias vezes o valor original de um produto financiado. E isso destrói o poder de compra. O cidadão trabalha muito, mas vê seu dinheiro perder força. Trabalha muito, mas encontra dificuldade para comprar a casa própria. Trabalha muito, mas encontra dificuldade para garantir estabilidade financeira.
e, em muitos casos, até mesmo para manter uma alimentação de qualidade para a família. Mas então, qual seria a verdadeira solução para o Brasil? A resposta começa pela educação. Porque sem educação forte, a produtividade não cresce, a inovação diminui, os salários travam e a desigualdade aumenta. Os países que enriqueceram rapidamente investiram pesado em educação básica, ensino técnico, ciência, tecnologia e qualificação profissional. E isso muda tudo, porque um país educado produz mais, cria empresas melhores, desenvolve tecnologia, atrai investimentos e gera salários maiores. Mas além da educação, o Brasil também precisaria de simplificação tributária, menos burocracia, estabilidade econômica, segurança jurídica, investimento em infraestrutura, maior concorrência bancária, redução gradual dos juros e mais eficiência estatal. Ou seja, o problema do Brasil não é apenas gastar muito, é gastar mal, produzir pouco e desperdiçar potencial. Porque potencial o Brasil tem, e muito. A verdade é que reduzir privilégios políticos, diminuir o tamanho da máquina pública e cortar excessos seria um começo importante. Talvez até simbólico, mas nenhum país se torna potência apenas cortando gastos. Os países que realmente mudaram fizeram reformas profundas e pensaram no longo prazo. O Brasil possui recursos naturais gigantescos, uma população enorme, capacidade agrícola impressionante, energia, território e potencial econômico real. O problema nunca foi falta de capacidade. O problema sempre foi falta de continuidade, planejamento e visão de longo prazo. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto custa a política, mas sim, quanto custa um país que nunca consegue concluir suas próprias mudanças? Se você gostou desse tipo de reflexão profunda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Porque aqui a gente tenta entender o mundo além das manchetes. E até o próximo vídeo.